Bom, gente, chegamos agora no terceiro episódio falando da construção, reconstrução, destruição do templo, e vamos entrar numa parte muito profética neste episódio, o episódio de número 3. Gente, preste atenção no tudo que está acontecendo. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, o segundo vídeo, eu vou colocar aqui nos cards para que você possa acompanhar, assistir, e também no finalzinho lá do vídeo vai estar os dois vídeos bem no finalzinho da tela, você pode clicar, assistir o 1 e assistir o 2. Bom, gente, o que aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, né, a palavra do Senhor lá no livro de Marcos 13 se cumpre, porque Jesus disse para os seus discípulos, quando os discípulos olharam para a construção do templo, a construção magnífica, e disseram: Jesus, olha que construção magnífica, e se admiraram ali. Jesus disse para eles: olha, te digo uma coisa, não ficará pedra sobre pedra. E de fato, no ano 70, né, nós vimos no vídeo 2 que o imperador, né, na verdade o general Tito, né, ele entra na cidade, a cidade estava se rebelando contra Roma, os judeus estavam se rebelando, havia uma rebelião contra os romanos, e os romanos então enviam uma tropa de reforço, e a tropa desse general Tito entra na cidade, né, de uma forma muito violenta e destrói o templo, destrói a cidade, e foi uma situação difícil. Foi uma situação muito adversa, foi uma situação de extrema calamidade, o povo foi varrido da terra. Gente, muitas pessoas mortas, muita gente morta. Foi algo terrível, profundamente terrível. Eu quero que você entenda, e a gente pergunta: poxa, por que tanto ódio? Só uma rebelião causa a destruição de um templo, só uma rebelião causa uma destruição de uma nação toda. E por que tudo isso? Da onde vem tanto ódio? E é o que nós vamos estar estudando também nesse capítulo. Gente, o que acontece é o seguinte: os judeus sempre olharam, os romanos sempre olharam para os judeus com os olhos assim, né, com uma pulga atrás da orelha, e sempre viram os judeus como uma nação que não se subjugava, uma nação rebelde. Tanto que no ano 39, um psicótico imperador chamado Calígula, o imperador romano, e ele fala para todas as cidades que estavam sendo subjugadas por Roma, que fosse construído, né, uma imagem sua, e que todos os povos estivessem ali adorando ele, e que a sua imagem estivesse dentro dos principais templos. Mas o povo de Deus, os judeus, não aceitam isso. Porque o povo de Deus, os judeus, podiam aceitar até algumas situações, né? Pagaram impostos, não estavam satisfeitos, mas faziam. Mas quando se tratava de tocar ou profanar o templo de Deus, aí a história era diferente. E eles não permitiram que a imagem de Calígula fosse colocada dentro do templo. Isso gera uma rusga muito grande. Calígula se revolta, mas Deus traz logo o livramento, e Calígula, de uma forma misteriosa, ele morre de um dia para o outro, e ele com certeza livrando os judeus de uma represária muito grande. Acreditamos que Calígula, ele conseguiu de certa forma influenciar os seus subordinados, influenciar o exército romano contra o povo de Deus, contra os judeus. Tanto que quando há essa situação em Roma, por que o povo de Deus estava lá dentro por que os judeus estavam se rebelando? Porque um dos governadores romanos, olha o que ele faz: ele vai dentro do templo e ele pega prata. Então o povo já estava por aqui, porque o Herodes havia repaginado o templo, né, e os judeus começam a se rebelar, né, vem uma tropa romana, né, para tentar impedir essa rebelião, e os judeus vão lá e destroem uma praça, né, que havia uma praça militar próxima ao templo. Eles destroem essa praça militar, né, os romanos enviam uma tropa para apaziguar a situação, e os judeus conseguem vencer essa tropa. Ou seja, eles agora têm um entendimento: nós temos condições de vencer Roma, e então eles começam uma rebelião. Quando eles conseguem vencer aquela tropa que havia vindo para poder apaziguar a situação daquela rebelião no templo, então, queridos, eles tomam mais força, eles, né, se enchem de coragem e enfrentam Roma. E aí, o que acontece? Tito vem junto com as tropas e destrói e varre a cidade, queima a cidade, e nós acreditamos, por causa de tudo isso, esse ódio que havia dentro do coração dos romanos contra o templo de Deus, porque o templo de Deus era que fazia o povo de Deus não aceitar muitas situações que eram impostas pelo governo romano. Bom, gente, então o templo é totalmente destruído, né? Israel é varrida, né, da face da terra nesse momento. Foi um momento muito triste. Até hoje os judeus
lamentam por esse dia, por milhares de pessoas que perderam as suas vidas. E o que acontece agora? Agora eles estão, sem a sua nação, desprovido da sua terra, desprovido do local onde Deus havia dado a eles, o templo destruído, muitas pessoas mortas e o povo foi exilado. Novamente Israel começa agora, depois de alguns anos, a retomar o seu local. Só que como eles foram totalmente destruídos e foram varridos da terra, o que acontece? Essa região passa a ser ocupada por outros povos. E assim como Israel tinha o Monte Moriá como o monte de Deus, como lugar santo e consagrado, nós vimos também isso na história da igreja que nós lemos aqui, depois eu vou ver se eu coloco no cards também, a história da igreja que conta que quando vai se desenvolvendo o cristianismo, quando o cristianismo ele vai crescendo, há uma outra religião que também começa a ser difundida e crescer, e que tem crescido muito até os dias de hoje, que é o islamismo. O que acontece com essa situação? O Islã também considera o Monte Moriá como um monte consagrado. E exatamente no Monte Moriá que a religião islã acredita que Maomé foi para os céus. Então eles têm o Monte Moriá também como lugar santo, também como lugar sagrado, segundo as suas leis, segundo as suas crenças. E o que acontece? Como o Islã ele cresceu muito naquela região e é muito forte naquela região até o dia de hoje, e inclusive predomina muito mais forte do que os judeus naquela região, eles tomaram aquela área toda. E aí de repente você pergunta para mim, pastor, mas o que sobrou do templo de Deus? Nós sempre vemos o povo de Deus, os cristãos, nos dias de hoje, indo a Israel, visitar Israel. O que eles visitam lá? Qual é o cartão postal de Israel? E o cartão postal de Israel hoje é um cartão que na verdade, quando um judeu olha para ele sente tristeza quando ele olha para o seu cartão postal. Porque olha para cá, colocando aqui para vocês o cartão postal de Israel, todo mundo bate foto nesse lugar, todo mundo que vai a Israel, eu nunca fui, pretendo ir um dia, mas todo mundo bate foto aqui nesse lugar. Mas repare bem essa cúpula que vocês estão vendo aqui, essa cúpula aqui, gente, entenda bem isso aqui não é um templo de Deus. Esse local era o local que estava o templo de Deus. Esses muros aqui são os muros originais do templo de Deus, construído por Herodes no primeiro século. Herodes constrói esses muros aqui. Agora, o templo, onde era o templo de Deus, o templo de Salomão e o templo reformado por Zorobabel, esse templo não existia mais. E no lugar desse... Então, pessoal, esse templo aqui, hoje não é um templo de Deus, mas é a mesquita Domo da Rocha, que pertence ao Islã. Então a única coisa que sobrou para que os judeus tivessem acesso, porque na verdade, se a gente olhar para a história dos judeus, uma história muito sofrida, de muitas perseguições, desde quando o mundo é mundo, os judeus são perseguidos. E a gente conhece a história e sabe que os judeus, só no ano de 1948, eles voltam a ser uma nação reconhecida por todas as nações. A ONU, a Organização das Nações Unidas, no ano de 1948, faz uma votação, e é tão interessante isso porque essa votação ficou empatada, e quem desempatou, o último a votar, o último diplomata a votar, e que faz o desempate para que Israel voltasse a ter o seu território, o seu lugar, foi um brasileiro. É verdade, curioso isso, né? Um brasileiro chamado Oswaldo Graça Aranha. Esse foi o diplomata responsável por desempatar, e foi o último a votar e desempatar para que Israel se tornasse ser uma nação reconhecida. Ou seja, 1948, 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, coisa muito recente, gente. Então Israel volta para o seu território, os judeus começam a voltar, aqueles que estavam refugiados começam a voltar para o seu território, mas muito da parte do território dos judeus agora, muitos territórios estão agora tomados pela Palestina, inclusive o Monte Moriá. Então eu quero que você entenda no teu espírito uma coisa: por que os judeus não reconstruíram, não chegam lá e não reconstroem o templo de Deus? É porque isso fere o coração deles.
né? E eles desejam ardentemente no coração deles e eles vão reconstruir, além de desejar, eles vão reconstruir, porque isso é uma palavra profética. Eu quero mostrar para vocês, à luz da palavra, o que a Bíblia diz sobre a reconstrução do templo. Agora imagine uma coisa, querido, a Palestina está dominando essa região, né? Aqui há uma mesquita que é a mesquita mais importante, a mesquita do Domo da Rocha, que é a mesquita mais importante para o Islã. E a gente já conhece, já sabe como é que funciona o pessoal, né? Algumas camadas do islamismo aí que são muito extremistas. Então imagine a guerra que é e que passa até o dia de hoje por conta desse território. Gente, eu tenho 3 passagens aqui para a gente dar uma analisada para saber se realmente esse templo será reconstruído ou não será reconstruído, segundo e tudo à luz da Bíblia Sagrada. Bom, primeiro eu quero lá no livro de Jeremias, capítulo de número 33, versículos número 7 e 8, diz assim, ó. A palavra, né, a profecia de Jeremias diz: restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio. Purificá-lo-ei de toda iniquidade com que pecaram contra mim e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Então há essa mensagem, essa palavra profética de Jeremias dizendo que o Senhor restaurará, amém? Restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio, amém? Então há uma profecia de Jeremias, amém, dizendo que o Senhor restaurará a sorte de Israel como fez no princípio. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, né, no livro de Tessalonicenses, é uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que está em Tessalônica, e nessa segunda epístola, né, porque é 2 Tessalonicenses, ele diz assim, ó, no versículo de número 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e que seja revelado o homem da iniquidade. Aqui ele está dizendo sobre a volta de Jesus Cristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, obstendo-se como se fosse o próprio Deus. Então, a palavra profética, a mensagem de Paulo à igreja de Tessalônica, porque os tessalonicenses, né, estavam muito preocupados com a volta de Cristo, e Paulo está dizendo para eles, olha, calma, algumas coisas que precisam acontecer, né, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas Deus nos deu alguns sinais, e um dos sinais é a apostasia, a manifestação do anticristo, que se manifestará contra tudo que é de Deus, contra todos que são de Deus, e que se assentará no santuário de Deus, ou seja, no templo de Deus. E como é que ele vai se assentar no templo de Deus se hoje não tem templo? Então nós entendemos que haverá a reconstrução do templo, a terceira reconstrução do templo. Livro de Apocalipse também, lá no capítulo de número 11 do livro de Apocalipse diz assim, ó, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naqueles o adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade sã. Então, entenda bem, no terceiro templo nós gentios teremos acesso ao templo, segundo a profecia de Apocalipse, capítulo de número 11. Então, gente, nós acreditamos, amém, na reconstrução do templo, assim como os judeus ardentemente desejam reconstruir o templo. E eu quero mostrar para vocês agora um vídeo muito interessante, um comercial, né, judeu, né, que descreve o sentimento dos judeus em relação à reconstrução do templo. Assista comigo, é uma grande bênção.
Bom, amados, o templo de Deus é muito mais do que um lugar. Ele é um símbolo da volta de Cristo. E nós precisamos ardentemente desejar isso. E é por isso que os judeus, todos os dias, eles vão nesse muro, que é chamado Muro das Lamentações. E ali eles vão orar, estender as suas mãos, colocam os seus pedidos de orações entre uma pedra e outra, e é um lugar ali santo, um lugar separado para os judeus. Eles ardentemente desejam a reconstrução desse templo, assim como nós cristãos também vimos e desejamos essa reconstrução. Querido, glória a Deus pela vida de vocês. Eu espero ter superado as suas expectativas nesses 3 capítulos. Não deu para falar de muitos detalhes, muita coisa a gente teve que passar por cima e os vídeos mesmo assim acabaram ficando longos. Se a gente juntar os 3, dá 30 minutos só falando da história do templo de Deus. Então que Deus abençoe, que nós possamos fazer outros vídeos para abençoar a vida de vocês, e coloca aqui temas interessantes para eu poder pesquisar, para eu poder estar preparando e levando essa mensagem tão abençoada até a vida de vocês. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus.